Cordiais saudações, pessoal. Meu nome é Jefferson, técnico da Máximas Tech. O aparelho em questão é um Xiaomi Poco X3 Pro. E eu vou informar o que o cliente relata a respeito do aparelho. Ele comprou o celular no AliExpress. Ele falou que assim que pegou o celular, ele tentou iniciar, eu acho que provavelmente ligar, mas o celular não ligou. Aí ele falou que colocou o celular para carregar e demorou cerca de 5 a 7 minutos para pegar a primeira carga. Aí depois disso ele carregou 100%. Aí falou que jogou um pouco com o celular até dar 40% de bateria. Aí falou que desligou o celular e guardou. Aí falou que no outro dia ele ligou o celular, continuou jogando mais um pouco, ficou 9% de bateria. Aí ele falou que desligou o celular, colocou para carregar e no outro dia já não ligava mais. Tentou alguns procedimentos com o botão volume menos e power, mesmo assim sem sucesso. Ele não dá sinal de vida nenhum, não pisca LED, nem nada. O PC não reconhece. E é isso. Então vamos lá. Primeiro, né, essa placa aqui, né, quando a gente coloca na carcaça dele, não tem realmente sinal de vida nenhum. Não tem indicação nenhuma. E eu vou mostrar uma coisa, né? Essa placa ela tá em curto. Tem um curto nessa placa. Uma placa em curto não significa que ela está morta, só tem um curto, né? O celular ele tem vários setores. Tem o setor da câmera, o setor do microfone, o setor do Wi-Fi, o setor de radiofrequência. Enfim, tem alguns sensores nele, acelerômetro, né? Enfim, ele tem uma infinidade de setores. E a maioria do setor, se você tiver um curto nele, ou você perde esse setor, ou ele impossibilita o celular de ligar. E vamos lá, né? Esse daqui é o equipamento que a gente utiliza, né, para dar o start no aparelho sem bateria. No caso, esse celular aqui, ele não liga, né, ele não tem todas as condições necessárias com esse equipamento, mas é o suficiente para mostrar o que a gente quer identificar. Então, quando a gente conecta aqui, a gente tem esse consumo, né, a gente tem esse consumo inicial, e não era para ter esse consumo. Certo? Quando você conecta, a gente vai comparar isso, né, depois de reparado, né? Mas quando a gente conecta aqui na placa, não deveria ter consumo nenhum. A gente conectou aqui e tem esse consumo, né? O equipamento ele até desabilita. Mas se a gente colocar esse equipamento, né, que tem essa devida função, a gente vai controlar a corrente aqui, né, porque sabe que tem um curto. Se a gente ligar, por exemplo, direto na fonte, bem, a entrada USB da fonte está danificada, mas enfim, se ligasse direto na fonte, a gente ia ver um consumo maior. Dá pra gente fazer isso de outra forma, que é da seguinte maneira. Então, se a gente liga direto na fonte, né, sem nenhum sistema de proteção, é óbvio que a gente controlou a corrente, a gente vai observar um alto consumo aí. Bem, tem esse consumo. Certo? Inclusive o celular ele faz um barulho, né? Vou colocar o microfone aqui para ver se dá para escutar. Isso é a primeira vez que eu me deparo com isso. Com ele emitindo um barulho, emitindo um ruído. Então a gente já sabe, né,
No primeiro momento ele manifestou um curto, tá? Isso daqui não, vamos dizer assim, não é um curto, né, onde a resistência tende a zero, mas é um alto consumo e não deveria ter esse alto consumo. Aí a forma de detectar ele, né, que a gente vai fazer aqui é fazer a inspeção visual na placa, né, encontrar ali em curto, injetar tensão, ver onde aquece com a câmera termográfica. Uma observação que a gente tem para fazer é que a placa está intacta. O cliente enviou direto para a gente, né, na falha que teve, não chegou aí para outros lugares. É isso, a placa está em perfeitas condições. Então a gente vai começar o processo de manutenção. A respeito dessa falha, é algo incomum. Vamos dizer assim, um celular muito novo, né, da forma como o cliente falou, ele apresentar esse tipo de falha, né? Um curto, alto consumo, isso é muito raro mesmo. A região de aquecimento é aqui. A gente sabe que alguns outros aparelhos utilizam esse mesmo componente para fazer o processo de detectar o battery ID, o pino de temperatura, certo? Só que esse daqui também está aquecendo. Talvez esse daqui seja uma espécie de IFPMIC. Então a gente sabe que tem o curto aqui ao redor, a gente vai injetar a tensão e verificar quem de fato aquece. Não é porque esse componente, né, que a gente acabou de mostrar, esse daqui, né, que ele está aquecendo, que significa que ele é o problemático aqui da situação, né? Não significa isso. Às vezes é uma saída dele que está em curto, e como é uma saída dele, né, quando ele vai alimentar essa saída, ele aquece. A gente injetou tensão aqui, né, na devida linha, só que a gente não observou aquecimento algum. Isso porque às vezes o local onde tá o curto, né, por exemplo, pode estar por baixo dessa blindagem. E então a gente não vai verificar o curto, né? A não ser quando o calor ele dissipe e a gente vê a placa aquecendo na borda. Então a estratégia vai ser cortar as blindagens mesmo, porque senão a gente não vai conseguir encontrar o curto.
Então, pelo que indica na câmera termográfica, o curto está exatamente nesse capacitor, né? Ela não tem uma resolução tão alta para identificar, por exemplo, se fosse um capacitor do lado, né? A gente sabe que está nessa região. Então a gente vai começar tirando por esse capacitor, né? Que é bem provável que seja ele. A gente coloca a ponta, né, dessa espátula plástica em cima do ponto onde a gente verifica na câmera termográfica. E tudo indica ser esse capacitor mesmo. Então a gente vai remover ele. Depois que a gente fizer a remoção, a gente injeta a tensão mais uma vez. Se o consumo cessar, significa que era ele mesmo responsável pelo curto. Se o consumo não cessar, significa que é algum outro componente aqui nessa região mesmo. A gente pode até verificar se a linha saiu. Se a linha já não encontra-se mais em curto. A linha já não está mais em curto. Então é bem provável aqui que se a gente... Provavelmente a bateria do celular está zerada. E quando tem um curto, assim, normalmente ele satura a bateria. A gente só vai injetar tensão aqui para ver se não tem nenhum outro consumo no aparelho, né? Que não pode ter consumo algum. Às vezes um consumo bem pequeno, que é em decorrência dos próprios componentes que estão na linha, mas é um consumo bem pequeno mesmo. Bem, a gente já não tem mais consumo, então o curto era ali, né? O circuito integrado que foi removido era um... Eu pesquisei aqui o código dele, né? Ele é um amplificador de áudio. Quando eu coloquei a câmera termográfica na região, né? Parecia ser ele que estava aquecendo, né? Juntamente com o indutor que foi removido, mas não eram eles, né? Os responsáveis. E depois a gente starta a placa. Isso a gente vai ter que ver mais ou menos o funcionamento desse circuito, da onde é que ele, qual a responsabilidade dele, né? Qual a função dele para chegar num capacitor próximo ou superdimensionado para o setor, porque esse aparelho não tem esquema elétrico, né? Então a gente não sabe os valores, vamos dizer assim, desses componentes. Antes superdimensionado, né, do que subdimensionado, porque subdimensionado ele pode apresentar problema. Agora superdimensionado não.
É isso, né, pessoal? O celular tá ligado aqui. A respeito do componente que foi removido, ele vai ser recolocado. É curioso que o primeiro componente que eu achei que estava em curto, né? Ele é um amplificador de áudio, que a gente deu uma olhada aqui. Só que o segundo componente, o circuito integrado, ele, vamos dizer assim, é um amplificador de áudio também, né? Eu procurei ele aqui na internet. Não encontrei ele aqui. E seria esse componente aqui, né? A gente vai ter que analisar melhor o circuito, né, para a gente determinar qual o valor desse capacitor, né? Mas, em primeiro momento, nessa primeira análise, seria esse capacitor aqui. Um capacitor de 10 nanofarads. Aqui diz que é a linha da bateria, mas não necessariamente, tá? Porque não era a linha da bateria que estava em curto. Provavelmente era a linha VPH, né? Vamos dizer assim, é uma das principais linhas aí depois da bateria. E ela é alimentada assim que você conecta a bateria, então de imediato ela já aparece, né? Então por isso que a gente vê aquele curto. Tem acho que é o PM8950, né, que a gente verificou inicialmente, ele aquecia. Por quê? Porque uma saída dele, que seria a VPH, ela estava em curto. E esse curto fazia com que ele aquecesse, mas não era ele, né, como a gente pôde ver. A gente teve que cortar as blindagens, né, e só depois de... aqui atrás, né, onde a gente verificou realmente o curto, né, que era o capacitor que estava aqui. Então, exatamente aqui atrás tem o circuito do Wi-Fi e Bluetooth. Então eu cortei ele ali, né? E quando eu verifiquei com a câmera termográfica, eu vi que aquele circuito aquecia, né? Aquele circuito entre aspas. Então eu olhei e não tinha nada ali na região. Só tinha filtro e não faz sentido ser ele. Então foi o momento que eu cortei atrás com um correspondente, né? Que eu cortei essa região porque provavelmente o curto estava aqui. Porque a gente viu o aquecimento, né? Foi possível ver com a câmera termográfica o aquecimento do outro lado da placa. Então foi somente quando cortou aqui que foi possível detectar exatamente a região onde estava o curto. E esse curto, né, impossibilitava o celular de ligar. Ele demorou um tempo para ligar, né? Porque a bateria dele estava zerada. Agora ele está carregando o Turbo Power também. Está com 9 volts, 1.8 amperes. Como o cliente informou, ele mal usou o celular. Isso é muito raro. Muito raro. Foi o primeiro caso, né, que o cliente informa isso, né, que mal usou o celular e já deu problema. Isso é muito raro mesmo. Mas acontece, né? Acontece. No caso, a gente trabalhou, né, da melhor forma possível para encontrar esse curto. A gente encontrou. Agora a gente vai ter que estudar o circuito para determinar qual é o capacitor. Como foi informado, não tem esquema elétrico para esse aparelho, então não daria para olhar no esquema e verificar exatamente o capacitor que era, né? Então, de acordo com o circuito, né, seria esse capacitor aqui mesmo, né? Seria um capacitor de... Aqui eu não sei se é 10 nano, 10 micro. Enfim, deve ser 10 nano, 10 micro. Isso vai ser estudado ainda. Inclusive, eu vou analisar isso um pouco mais a fundo, porque o primeiro componente removido, ele também, né, pelo que indica aqui, é um amplificador de áudio, e 2 amplificadores de áudio no celular, seria a primeira vez que eu veria isso, né, que eu pelo menos prestei atenção, né, porque o celular tem vários componentes, enfim, seria a primeira vez que eu irei notar 2 amplificadores de áudio, né. Então é isso, né? O principal tá aí, né? O celular tá ligando agora. Como a gente sempre informa, um celular ligando não é tudo, né? Principalmente nesse caso onde o componente foi removido. Um celular ligando não é tudo. Ele precisa passar no checklist, né? A gente precisa identificar aquele componente. Enfim, precisa ficar em teste. Aí sim, né? Passando em tudo, né? Resolvendo todas essas questões aí sim o aparelho é liberado.
Então é isso, pessoal.